Eu gostaria de conversar com vocês hoje um assunto muito importante, que é sobre as tendas da nossa vida. Você vai dizer assim, poxa vida, que assunto esquisito. Mas a Bíblia tem dessas. Assuntos complexos, esquisitos, mas quando interpretados pelo Espírito Santo, trazem grande valor para a nossa vida. Nós vamos falar hoje da Palavra de Deus. Eu gostaria que você estivesse abrindo em 2 Coríntios capítulo 5. Para o pessoal que fez o curso de exposição, essa vai ser uma mensagem expositiva, daquelas onde nós pegamos o texto bíblico e nós vamos expor as verdades dele. Então nós vamos expor um assunto muito importante hoje. Qual é o assunto que nós vamos expor hoje? A fragilidade do nosso corpo. Você já parou para pensar como o seu corpo é frágil? Eu lembro quando eu conversei com um senhor uma vez e ele me falou uma informação muito importante. Ele disse que o mundo está mudando. Ele falou, o mundo está mudando. Porque ele falou, quando ele era criança, isso há muitos anos atrás, muitos e muitos anos, quando ele era criança, chamavam o pai dele de velho Ramon. E o velho tinha 40 anos. E ele disse, hoje com 40 anos você não pode chamar ninguém de velho. 40 anos a pessoa está muito bem, obrigado. E ele está falando assim, como as pessoas, elas muda a percepção sobre beleza, muda a percepção sobre as coisas, mas ele estava meditando sobre essas coisas. A nossa medicina evoluiu bastante, mas isso faz com que a gente se esqueça como a gente é frágil. A gente está construindo uma ideia de que nós somos muito fortes, nós temos uma super saúde, nós somos grandes pessoas. Daí bate uma gripe e a gente fica de cama vários dias. Bate uma doencinha um pouquinho mais forte, a gente precisa da ajuda de outras pessoas até para ir no banheiro. E a gente vai percebendo como a gente é frágil. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5. E nós vamos ver. Vou ler junto com vocês, tá bom? Vou ler do versículo 1 até o 18, eu vou ler para vocês para os fins da gravação depois. Estamos voltando com as gravações hoje. E nós vamos estar lendo então para o pessoal poder ouvir. Sabemos que, quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta. E preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir os outros. Deus sabe que somos sinceros, e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez os recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhe dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glórias a Deus, e se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos constrange, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Amém? Chegamos ao final do texto. Vamos orar e pedir a Jesus que nos ajude a interpretar isso conforme a vontade de Deus. Querido Deus, querido Pai, nós queremos pedir ao Senhor sabedoria, Pai. Que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor quebre as barreiras, para que a Tua Palavra fale em nós aquilo que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos. Amém. Bom, em primeiro lugar, queria pedir para o Pedro passar uma vez.
nós vamos falar hoje de um assunto muito importante que o apóstolo Paulo está comentando aqui. Essa carta de Coríntios, que Paulo está escrevendo para os coríntios, o pessoal que morava em Corinto, era uma carta um tanto quanto pesada, porque a igreja de Corinto era uma igreja que parecia tudo. Tinha cara de igreja, tinha jeito de igreja, mas não era um povo salvo. Era um povo com muitos problemas. Era um povo muito rebelde, difícil, que não tinha vontade de ouvir a palavra de Deus. É que o Paulo desce a cacetada neles. E ele levanta um assunto aqui que eu quero levantar com vocês hoje. Qual foi a última vez que você desejou o céu? Qual foi a última vez que você pensou para além da sua vida e disse, tem algo mais? Tem algo mais nessa terra, não é só aqui. Nós vivemos num tempo onde nós estamos muito ocupados com os nossos problemas, com as nossas conquistas, nós estamos preocupados com as nossas glórias, com as nossas dificuldades, com as suas preocupações. Se eu fizesse aqui, eu desse a oportunidade para você falar das suas preocupações, você iria talvez falar muito. Se eu desse a oportunidade para todo mundo falar das suas preocupações, iríamos virar à noite falando do quanto você está preocupado com tudo. Com os seus filhos, com o seu casamento, com o seu salário, com as suas contas, com as suas dívidas, com os seus filhos e assim por diante. Nós vamos fazer uma lista gigantesca. E essa eu acho que é a estratégia mais eficaz de Satanás. É você se preocupar muito com as coisas aqui da terra. E hoje nós vemos pregadores e vemos movimentos falando do ser humano, exaltando o ser humano, falando, olha ser humano, você tem que se preocupar com os seus sonhos, você tem que se preocupar, Deus está preocupado em te dar dinheiro, Deus está preocupado em você crescer na vida, se você tem um carro, Deus quer te dar 2, se você está machucado, Deus quer te curar, porque tudo importa é você, a sua vida. E aí vem aqui o apóstolo Paulo e inverte e fala, olha, ao meu ver, talvez a tua versão esteja escrito assim, na nova tradução da linguagem de hoje está escrito, ao meu ver, essa barraca humana que você chama de vida, vai-se em breve embora. Mas lá no céu nós vamos ter algo muito diferente. E é lá que está o ouro, é lá que vale a pena. Mas nós não estamos pensando no céu. A gente está aqui preocupado com a nossa pequena vida. Talvez na sua versão esteja escrito tenda, na minha que eu estudei estava escrito tenda, talvez na sua seja antiga esteja escrito tabernáculo, talvez na sua mais nova esteja escrito barraca, mas todas querem falar o seguinte, a nossa vida não é tão poderosa como nós achamos. Para o Paulo é como se fosse uma tenda, como a gente colocou ali antes, é como se fosse uma barraca, que o vento vem forte, passa e leva e vai embora. E a gente está preocupado com isso, a gente está preocupado com os nossos assuntos, nós perdemos noites de sono pensando na nossa barraca. E a gente vê as conquistas dos seres humanos, as pessoas lutam para ter dinheiro. Aos olhos de Deus talvez seja, olha, aquela barraca é mais chique, aquela barraca tem um tecido melhor, mas ainda é barraca frágil e vai terminar. Eu queria que você abrisse os seus olhos para o que existe além. Existe mais do que aqui e agora. Existe um céu que vem depois. Existe um lugar glorioso. E isso aqui são 2 alertas para nós. Um alerta é para aqueles que estão sofrendo hoje. Talvez a tua vida hoje esteja em sofrimento. Você esteja à espera de algo do Senhor, você esteja em um tempo de deserto onde as coisas não estão andando. Talvez você esteja sofrendo por doença, por machucado, por perda, por luta, eu não sei. E aí o apóstolo Paulo chama isso de gemidos e sussurros. Esses suspiros que nós damos de dor aqui na terra. Talvez você esteja assim. E aí o conselho do apóstolo Paulo é, logo vai terminar. Mais à frente, lá no céu, não vai ter dor. Não te preocupa. Essas dores não são eternas. Elas vão terminar. E muito provavelmente, em 99% dos casos, daqui a uma semana elas vão terminar. Daqui a um mês elas vão terminar. Mas se não terminarem, nós temos um Deus que nos cuida e lá, no glorioso céu, tudo vai ter terminado. Talvez você tenha parado de pensar nisso, mas o céu é o alvo de todo cristão. É interessante a gente ver a maneira como o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto. Ele coloca um anseio. Como eu queria estar no céu hoje. E esse desejo tem que ser do cristão. Eu queria estar no céu hoje. Sabe, chega de maldade no mundo, chega de terror, chega de tristeza e sofrimento. Eu queria o céu agora. Eu queria que Deus decidisse terminar agora com a história da humanidade, dissesse basta, e a gente fosse para o céu, esse lugar glorioso, maravilhoso.
Eu não queria mais sofrimento. Eu queria ver o mal sendo julgado e o mal indo eternamente longe de Deus. Eu queria ver o bem recompensado, aqueles que esperam, que sofrem esperando a recompensa do Senhor serem finalmente recompensados. Eu quero ver isso logo. Só que nós não pensamos nisso. Nós não pensamos. Aliás, não seria incomum terem pessoas, talvez existam muitos aqui que digam: eu não queria o céu hoje. Eu não queria. Eu queria o céu depois que eu resolvesse a minha vida. Eu queria o céu depois que eu casasse. Eu queria o céu depois que eu consertasse minha vida, porque hoje está meio bagunçada. Eu queria o céu, sabe, meio complicado. Eu queria o céu depois que o meu filho lá está meio complicado. Pode vir depois. Nós não queremos o céu agora. E esse é um defeito de todo cristão. Nós não devemos passar por esse defeito. Eu queria que você ansiasse pelo céu. Sabe quando alguém conversar com você e diz: olha, puxa vida, olha isso aqui, como isso aqui é importante. Você colocasse isso sob perspectiva e dissesse: é importante, é muito bom eu lutar por um carro novo, é muito bom eu lutar por um aumento no meu salário, é muito bom eu fazer um curso novo. Mas comparado com a eternidade, será que vale a pena? Comparado com os assuntos celestiais, será que vale a pena? Será que eu não estou me perdendo? Nós devemos hoje enxergar além. Isso é a primeira parte. Para aqueles que sofrem, para aqueles que estão esperando no Senhor, vem um ânimo, um fôlego de vida e diz: logo vai terminar. Logo vai terminar esse sofrimento. Eu digo a vocês todos hoje, espalhem essa palavra. Aqui na terra não é tudo. Existe mais. Você quer que existe mais? Hoje nós temos muitos pregadores que esquecem de falar do céu. Temos que voltar a falar do céu. Ele é a esperança para nós. É lá que está a gloriosa recompensa. Não é o seu carro novo, não é o emprego novo, não é prosperidade. A recompensa que Jesus nos reserva é o céu. É lá onde nós vamos morar eternamente. Só que hoje nós estamos focados com os nossos assuntos. Satanás deu um jeito da gente estar preocupado e dizer: não, depois eu penso em Jesus. Agora eu estou muito ocupado, mais importante com o meu emprego. Agora eu estou mais importante. Eu estou pensando assim, eu venho depois no culto, eu venho depois, eu vou orar, porque agora eu estou preocupado com coisa mais importante. O que é mais importante do que o céu? O que é mais importante do que a sua ida ao céu? Como diria Jesus, o que adianta ganhar o mundo todo e perdoa a sua alma? É disso que nós estamos falando. Parabéns, você está ganhando o mundo todo. Mas a que custo? A que custo você está ganhando o mundo? Esse é o alerta que eu deixo, o primeiro alerta. O segundo, primeiro é para as pessoas que estão sofrendo, esperando. A segunda é para as pessoas arrogantes que esqueceram de que existe um céu. Talvez hoje você se sente muito superior, porque está procurando muitas coisas nessa terra. O alerta é: existe um céu depois. Mas também existe inferno. Também existe um lugar de castigo eterno. Nós não queremos falar sobre ele. Nós não gostamos de falar sobre isso. Mas eu creio que se existe uma recompensa eterna, existe um castigo também. E nós precisamos falar sobre ele. Nós precisamos. O apóstolo Paulo anseia pelo céu como uma maneira de dizer: eu quero logo, eu sirvo Jesus. Mas para as pessoas arrogantes, fica o aviso: o nosso corpo é uma breve tenda. Ela termina, ela é frágil. O seu corpo é frágil, a sua saúde é frágil. Amanhã você talvez possa não existir mais. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que será do nosso dia amanhã. Então esse é o segundo alerta. Ai de ti que esquece que tem o céu. Ai de ti que esquece que depois tem mais depois que morre. Eu queria hoje conclamar você a enxergar além. Olhe mais do que o seu emprego. Que maravilha, seu emprego está prosperando, está dando certo. Você subiu de cargo no seu emprego, maravilha, mas enxergue além. Olha que legal, você está tendo uma família, 2, 3, 4, 5 filhos. Bênção de Deus, mas existe mais. Existe o céu. Existe algo mais para você buscar. Nossa, que maravilha, comprei uma casa nova. Tudo isso, como diria a palavra, a traça corrói. E o céu? E a morada com Jesus? O que estamos fazendo e ansiando por ela? Eu diria que um cristão está doente quando ele esquece do céu. Porque aí, o que vai acontecer? Quando as lutas vierem, ele esqueceu que tem o céu. Ele vai desistir. Pensa você hoje aqui e entrasse aqui em nosso meio. Entrasse aqui algum assaltante e apontasse a arma para nós.
A nossa preocupação deveria ser: existe um céu depois, aqui não é o fim. Entretanto, muitos abandonariam a fé. Muitos, por uma ameaça, abandonariam a fé, porque esquecem que tem o céu depois. Quantos são os que desistem da fé? Quantos são os que desistem por causa das lutas da vida? Porque esquecem que tem mais depois. Eu queria te alertar hoje: existe mais. Existe mais. Você que está sofrendo, existe um lugar sem dor. Você que esqueceu, existe um lugar de muita dor depois. Esse é o primeiro recado que eu deixo a vocês. Tem uma frase que eu gostaria que você meditasse. Pode passar? Os problemas e lutas que causam nossos gemidos devem ser lembretes de que tudo é temporário. Tudo é temporário. Guarda essa frase no teu coração. Se você hoje está sofrendo, é um lembrete de que essa dor logo vai terminar. É por isso que a dor existe. Logo vai terminar. Você está crescendo, Deus está te provando, existem lutas, Deus está transformando a tua vida. Vai acabar, isso é temporário. Não deve ser um motivador de desistência. Quando uma luta vier até você, lembre que é temporário. Amém? Não sei que luta você está passando, mas é temporário. É temporário, vai terminar. Existe mais. Pode passar para mim, por favor? Bom, aqui o apóstolo Paulo coloca no versículo 10 e 11 aquilo que eu falei para vocês. Queria que você fosse até o versículo 10 e 11. Que é: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou mal que tiver feito nesse corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Eu queria hoje que você olhasse por outros também. Quando a gente fala sobre o céu, quando a gente fala sobre a nossa vida curta aqui na terra, abre-se uma preocupação. E os seus filhos estão nesse caminho? E os seus parentes conhecem já o céu? E os seus vizinhos? E os seus amigos? Tu não te importa com eles também? Eu queria que hoje você enxergasse os outros também. O apóstolo Paulo fala que a motivação dele, ele olha assim: puxa vida, nós vamos comparecer diante de um tribunal. Como vai ser a tua estadia diante desse tribunal? Se hoje Deus decidisse terminar a história, como você estaria diante do tribunal de Cristo? Como você estaria? As pessoas não querem falar sobre isso. Sabe por que as pessoas não querem falar sobre isso? Por que muitas igrejas não falam sobre isso? Porque você vai começar a ficar desprendido das coisas dessa terra. Como, por exemplo, você vai começar a investir mais em missões, porque isso que importa, ao invés de querer guardar dinheiro, ao invés de querer comprar casas e carros, você vai ser uma pessoa diferente. Você vai começar a ajudar mais os outros. Você vai começar a perceber que tem que resolver seus problemas, suas mágoas, suas dificuldades, porque isso é importante. Ganhar dinheiro e ter sucesso não é. E nós devemos falar essa mensagem para os outros. Olha só o que o apóstolo Paulo fala no 11. Eu tenho temor ao Senhor, eu quero persuadir os outros. Não que a gente consiga. A palavra de Deus é muito clara no livro de João, que quem convence é o Espírito Santo. Mas ele tem muita vontade de conversar com alguém. Diz: acorda, pensa no céu, pensa na tua alma. Como está a tua alma hoje diante de Jesus? Acorda. Você tem alertado os outros? Queria que o Pedro passasse aqui. Ele vai dar um alerta para a gente: enxergue com amor e temor. Você tem que amar as outras pessoas a ponto de dizer: cuidado com a tua vida, cuidado. Você está entrando em um caminho muito triste. Eu amo tanto você que eu preciso falar, mas também, quando esse amor terminar, por temor ao Senhor. Como assim? Deus me deu a oportunidade de eu falar. Eu preciso falar. Eu preciso falar para os outros. Falar o que para os outros? Falar várias coisas. Que eles não são tão bons como eles parecem ser. Que a vida deles é curta. E que principalmente, como diz o versículo 7, vivemos por fé e não por vista. Que existe uma outra maneira de viver. Que é olhando para Jesus. E não olhando para as coisas terrenas. Você vive por fé ou você vive por vista? Anuncie aos outros que a sua maneira de viver é por fé. Você não anda olhando as recompensas ao redor.
você olha olhando para Jesus, é por fé. Como, por exemplo, só a fé vai explicar o Sermão do Monte. Quando Jesus fala, quando alguém te ferir em uma face, se você anda por vista, você devolve. Mas se você anda por fé, você fala, pode bater no outro lugar. Pode bater, porque eu estou visando o céu. Eu estou olhando para Jesus. É só quando a gente olha por fé que isso é possível. Só quando a gente vive por fé que dá para a gente viver Jesus. Como, por exemplo, alguém que te machuca, você perdoar. Isso é viver por fé e não por vista. Quando você ama alguém, quando você ama alguém que ninguém mais ama, se você anda por vista, você vai dizer, não tem mais solução. Quando você anda por fé, diz, eu continuo perseverando, porque Jesus continua perseverando. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ver e precisamos pregar aos outros isso. Olha, existe outra maneira de viver que o apóstolo Paulo fala. Ele diz, cuidado com a sua vida, viva por fé. Comece a colocar a fé de Jesus na sua vida e pare de andar segundo os teus padrões. As pessoas têm muitos hábitos. Eu conheço muita gente que não vai para o céu, mas está todo domingo em uma igreja. Conheço muitos que nunca tiveram encontro real com Jesus. Ah, mas ele está indo na igreja por vista. Talvez porque os pais vão, talvez porque ele aprendeu assim. Mas a hora que ele andar por fé, que ele conhecer Jesus, o motor dele vai ser diferente. Você anda por fé ou anda por vista? Qual é a sua motivação? Pode passar, Pedrinho, por favor? E por fim, a maior dificuldade da gente pensar no céu. Sabe por que você não pensa no céu hoje? Porque existe um grande acusador. Talvez nesse momento, se eu perguntar aqui quem vai para o céu, eu tenho certeza que Satanás vai surrar o teu coração. Você não vai. Os outros podem ir, você não vai. Olha o teu passado, olha quem você era. Olha quem você era, que vergonha. Se você vai, todo mundo vai. Porque tu é uma vergonha. Olha o teu passado. Olha quem você era. Essa é a maior acusação. Digamos, se a gente é uma barraquinha, o que impede a barraquinha de subir, está amarrado. Tem um nó ali. E nós temos que lidar com isso. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso no versículo 16 e 17. Portanto, nós não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Talvez entre nós aqui existiram adúlteros, talvez entre nós existiram alcoólatras, talvez entre nós existiram prostitutas, talvez entre nós existiram assassinos. Mas nós não olhamos eles mais assim. Nós olhamos eles agora do ponto de vista divino. Pessoas salvas por Jesus, transformadas. Essa é a voz que declara que eles são santos, é a voz de Jesus. E essa é a recomendação do versículo 16. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Ele fala, olha, nós também enxergamos Jesus. Na nossa visão, Jesus era um homem bom, que morreu por pessoas boas. Mas agora a gente sabe que ele é filho de Deus. E ele morreu para salvar o mundo dos seus pecados. Antes nós olhávamos as pessoas do ponto de vista humano. Pecou, já era, terminou. Assassino, estuprador, pedófilo, pessoa ruim, nunca mais tem chance. Mentirosos, fofoqueiros, preguiçosos não merecem o reino de Deus. Essa é a lei natural. Mas quando Jesus entra na história, quando o versículo 17 bate em nós, as coisas são diferentes. Queria que alguém lesse o versículo 17. Se você encontrou Jesus, você é nova criatura. O passado não te prende mais aqui. Você é outra pessoa. Se você tem um encontro profundo com Jesus, não me importa quem você seja. Jesus matou você no dia que você se converteu e hoje você é outra pessoa. Você pode ir encontrar Jesus no céu com essa afirmação. Você está andando por fé, não é por vista. E eu queria que você tivesse o mesmo julgamento sobre outras pessoas. Que você anunciasse às pessoas, olha, do ponto de vista humano não tem solução, você não merece mesmo. Mas do ponto de vista da graça de Jesus, você é nova criatura. Eu queria que você falasse isso, eu sou nova criatura. Falasse em voz alta. O passado não me pertence mais. Eu vou para o céu. Essa frase devia andar mais no seu coração. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu, gente. E não é porque eu mereço, é porque Jesus morreu por mim lá na cruz. Isso nos falta pregar hoje. Nós vamos para o céu.
Eu vou me encontrar com vocês, eu tenho certeza. Eu quero que você esteja lá comigo. Mas não é porque eu sou bom, é o contrário. É porque eu reconheci o quanto eu sou ruim. Porque o sacrifício de Jesus me dá essa entrada. Então eu gostaria que você focasse hoje melhor. Que você pensasse em primeiro lugar, eu preciso enxergar mais além. Eu preciso enxergar os outros com a mesma misericórdia. E eu preciso entender que o passado passou. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você pensasse nisso. Pensasse no céu. Você já é um cidadão do céu? Você já teve um encontro com Jesus? Você já encontrou Jesus? Você já entregou a sua vida a Jesus? Puxa vida, Jesus. Eu quero o céu. Eu quero mais. Eu quero além dessa vida. Para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão muito, muito importante. Você precisa reconhecer a sua fragilidade. Dizer, Deus, eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador, andei longe de Ti. Andei muitas vezes rebelde contra o Senhor. Eu reconheço isso. Eu me arrependo hoje. Eu gostaria de andar diferente contigo. Você precisa tomar essa decisão hoje na sua vida. Dizer, eu não quero mais andar longe de Jesus. Eu não quero mais. Eu quero viver para Jesus. E a partir de hoje você vai focar no céu. Eu queria fazer esse convite. Talvez você é a primeira vez que você ouve isso, ou você já cansou de ouvir isso, mas quem sabe hoje clareou para você. Quem sabe hoje clareou para você de que você precisa pensar em Jesus, de que você precisa tomar uma decisão com Jesus, você precisa dobrar o teu coração diante de Jesus e pensar lá no céu. Você ganhou o mundo, mas está perdendo a alma. Se isso se passa no seu coração, você gostaria de encontrar Jesus, você gostaria de ter essa situação transformada, eu gostaria que você levantasse sua mão e dissesse, Jesus, tem misericórdia de mim. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Existem pessoas aqui que estão abrindo o seu coração para Jesus hoje. Talvez hoje você gostaria de ter um encontro com Jesus. Esse é o momento de você levantar a sua mão e dizer, Jesus, eu entendi. Eu preciso pensar no céu. Eu preciso pensar em depois. Mas talvez você já conheça Jesus, mas você perdeu o foco. Se nós estamos falando de visão, você é uma pessoa que está desfocada. E hoje a palavra de Deus foi como se fosse um óculos que ajudasse a focar melhor. Talvez hoje você entendeu que está longe. Eu gostaria que você tomasse um passo de fé, também levantasse sua mão e dissesse, ô Jesus, me ajuda a voltar. Amém. Amém. Eu queria orar por vocês. Eu queria orar por você que está aqui e queria orar por outras pessoas também, por pessoas que estão nos assistindo. Nós temos pessoas que vão nos assistir na internet. Eu queria orar e pedir a Jesus que nos cuidasse. Pedir a Jesus que ajudasse a gente a focar no céu. Querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que venha com Teu Santo Espírito, Pai, nos ajudar a enxergar o céu novamente. Ô Jesus, o nosso maior desejo deve ser ir para o céu e nós perdemos esse desejo, Pai. Nós estamos tão ocupados com os assuntos da terra que a gente esqueceu que um dia a gente vai para lá. A gente está tão focado com os nossos problemas que a gente esqueceu de anunciar aos outros de que o céu pode vir para eles também. Jesus, nós estamos tão focados em nossos problemas, tristes contigo, que nós esquecemos que essas dores vão passar. Em nome de Jesus, Pai, existiram pessoas hoje aqui que levantaram as suas mãos, pedindo a Ti que o Senhor entrasse na vida deles. Entra, Pai. Entra e transforma em nome de Jesus, que seja uma nova criatura. Existem pessoas aqui atormentadas por seu passado. Em nome de Jesus hoje, Deus, que o Senhor esteja colocando uma rocha nesses corações e que nessa rocha esteja o Senhor. Pai, eu venho pedir em nome de Jesus que a voz de Satanás se cale na mente dessas pessoas. Também eu quero pedir por aqueles que desanimaram da caminhada, em nome de Jesus, nos ajude a retornar, nos ajude a focarmos no céu, em nome de Jesus. É o nosso pedido hoje, Pai. É o que nós clamamos e pedimos. Amém.